Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta para mais um episódio do Drink com Crime. E você já me conhece, eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziers. E hoje contaremos o caso da Virginia Larzeleri, é isso? Isso aí, isso mesmo, uma mulher fatal. A Ju adora esses casos. Aposto que Adoro. tem sexo aí no meio, deve ter Tem muitos, muito. deve ter muita libido, como sempre. E eu tô muito Transbordando. curiosa. Onde foi que aconteceu esse caso, Ju? Na Flórida. Estados Unidos. Estados Sempre tem Unidos, coisa boa, Flórida. né? Sempre. É que depois do Texas, a Flórida é o meu estado preferido no true crime, sabe? Sendo que na Flórida acontece mais casos femininos, de criminosas femininas, mulheres fatais. Temos a Judy Buenoano, que também estará nesse episódio. Temos a Aileen Warnes, também estarão nesse episódio. Muitas mulheres perigosas, pelo jeito. Muitas mulheres perigosas. Então vamos lá, gente. Vamos. Hoje vamos falar da Virginia Larzeleri. Ela nasceu Virginia Gillan em 27 de dezembro de 1952, na pequena cidade de Lake Wales, na Flórida. Ela pertencia a uma família americana bem modesta, que vivia num trailer com 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhas. Ambos os pais trabalhavam numa fábrica de sucos, então eles não passavam necessidades, apesar de viverem num espaço apertado. O grande problema da família era o pai da Virginia, o Pee-wee Huntley. Ele era um alcoólatra que bebia diariamente sentado na varanda. Ele não fazia mais nada da vida, não tinha interesse pela vida social, não tinha nenhum hobby, ele não fazia nada além de beber e abusar das filhas. E ele abusou fisicamente, mentalmente e sexualmente delas. Mas, segundo as irmãs de Virginia, a filha que sempre levava pior e sofria mais abusos era a Virginia. E por isso, aos 17 anos, em 1969, ela fugiu de casa e se casou com o primeiro de seus 4 maridos. O primeiro casamento de Virginia foi com um eletricista chamado Harry Matthews, e o relacionamento deles foi marcado por brigas e agressões. O casal teve 2 filhos, Jason, o mais velho, e depois veio a Jessica. Uma vez, a Virginia pediu ao Harry para ajudar seu primo, que estaria com o carro quebrado na estrada, e o Harry foi ajudar esse primo. Só que chegando no local, não era o tal primo que estava no carro, e sim um homem que saiu atirando contra o Harry. O Harry levou 2 tiros, um pegou de raspão e o outro acertou seu braço direito, mas ele conseguiu correr e se esconder na floresta. O Harry ainda ouviu mais 2 tiros sendo disparados em direção a ele. O atirador nunca foi identificado, nem nunca se provou que a Virginia tinha algo a ver com o ataque. Mas ela falou para o marido ir lá no carro que tinha um atirador escondido. Suspeito, né? O Harry também achou e ficou com medo de sua mulher. E após quase uma década de casamento, em 1978, eles se divorciaram. Bem estranho isso aí, né? Tá parecendo que ela contratou alguém, mas ele conseguiu fugir e o atirador também, aparentemente, né? Isso, ele se escondeu na floresta e depois ele seguiu para a pista e entrou dentro de um restaurante. Aí ele pediu ajuda e o atirador em algum momento não o encontrou e fugiu. Entendi. Bizarro isso. Muito bizarro, né? A Virginia se tornou uma mulher muito inteligente, manipuladora e sensual. Todas as fontes descrevem a Virginia como muito bonita. Mas quando a gente olha as fotos hoje, com aquele cabelo anos 80, a gente estranha um pouco. Mas é inegável que ela tinha seu charme com seus volumosos cabelos escuros e encaracolados. E ela aprendeu muito bem a seduzir e usava o sexo para conseguir o que queria. Vou te mandar uma foto dela, peraí. Ó, eu tô vendo a foto aqui da Virgínia. Ela parece uma mulher assim bonita, com aqueles cabelos que todo mundo fazia aqueles permanentes, né? Então fica aquele cabelo meio poodle, mas ela tem um sorriso bonito, um olho bem escuro, assim, bem assim,
um olho marcante, uma mulher bonita, mas assim, nada excepcional, né? Sim, sim. Inclusive, já adiantando, o apelido que a Aileen deu para ela foi Cher. Não parece a Cher? Verdade, ela lembra um pouco o estilo da Cher, assim, Né? né? Tipo, magra, alta, os olhão, um olhão assim, meio Cher. Realmente, tem um quê de Cher, mas assim, a Cher é a musa, diva, maravilhosa. Ela, Sim, com tipo, certeza. tem uns 10% de Cher nela aqui, né? É, exatamente. Mas quando você entender como ela conseguiu esse apelido, você vai entender. Vamos lá. Em 1980, a Virginia foi parada numa blitz e seduziu o guarda, que gostou tanto dela que apenas 2 meses depois de conhecê-la, se casou com ela e fizeram um seguro de vida em nome dos dois, embora esse segundo casamento fosse considerado ilegal, porque oficialmente ela ainda era casada com seu primeiro marido. E somente 2 meses depois de se conhecerem, em uma noite, a Virginia ligou para o departamento de polícia local e pediu para que a ligação fosse transferida para o rádio da patrulha que seu marido estava. E quando ela conseguiu falar com ele, disse que a casa estava sendo assaltada. E 2 policiais que estavam mais próximos da casa da Virginia foram acionados e chegaram na residência. Quando eles entraram na casa, encontraram a Virginia segurando uma arma em direção à porta e parecia chocada por serem os policiais e não seu marido. Parecia que ela estava esperando o marido para matá-lo a tiros. Ela disse que achou que eram os ladrões e não havia sinal de que a casa foi invadida e nada foi roubado. O marido policial ficou muito desconfiado e um novo divórcio aconteceu. Pelo jeito, ela tem o hábito de tentar matar os maridos, mas até agora, pelo jeito, não deu certo. É, até agora falhou. Falhou miseravelmente. Sim. Ela se casou novamente, mas não tem muitas informações sobre esse terceiro casamento. O que se sabe é que logo após se casar, o marido teria sido abusivo e ela pediu anulação do casamento. E durante todos esses casamentos e outros breves romances, a filha da Virgínia era tratada como uma empregada que tinha que fazer os serviços domésticos da casa. A Jéssica era um pouco desprezada pela mãe, mas a relação com seu filho mais velho era bem diferente. Jason era tratado como o homem da casa, que deveria proteger e cuidar da família. E embora o Jason e a Virginia neguem, eles sempre negaram que essas alegações fossem verdadeiras, várias testemunhas, incluindo a própria Jéssica, contam que a Virginia e o Jason sempre tiveram um romance. Ela transava com o próprio filho. Tem testemunhas da filha, das empregadas da casa, que via os dois em momentos muito íntimos, como ele ajudando a mãe a colocar um sutiã, e eles sempre se trancavam no quarto e não queriam ser interrompidos. Sem palavras. Sem palavras, Gente, né? chocada. Em um dia de semana de 1985, Virginia foi a uma consulta odontológica e se apaixonou pelo dentista. Era o doutor Norman Larzelleri. O Norman era casado com outra mulher, mas se separou dela para se casar com a Virginia. E poucos meses depois, em 14 de junho de 1985, Norman e Virginia se casaram. E eles tinham comportamentos antagônicos. Norman era descrito como sempre muito calmo e sereno, uma pessoa estável, enquanto a Virginia era sempre vivaz, caliente, com um temperamento explosivo. E o Norman adotou os 2 filhos da Virginia, a Jessica e o Jason. E o casal teve mais 2 filhos e se tornaram uma família de 6 pessoas, um casal com 4 filhos. O Norman morava numa cidade chamada Edgewater, que ficava perto de Orlando e de várias praias tops na Flórida, e é considerado um excelente endereço na Flórida, um endereço bem caro e exclusivo, e ele morava numa casa espetacular, que era simplesmente o sonho de vida da Virginia, que nasceu num trailer e sonhava em morar numa mansão maravilhosa. E agora ela estava casada
com o dono de sua casa dos sonhos, que tinha piscina, uma quadra de basquete e uma casa de hóspedes. O Norman tinha um patrimônio líquido de 1,1 milhão de dólares, possuía barcos, carros e 200 mil dólares em pinturas e antiguidades. Mas ele era um cara super generoso, daqueles que, se vê um estranho pedindo carona, ele vai parar o carro e dá a carona. E em seu tempo livre, o Norman gostava de passear com seus cachorros e pescar. Era um cara tranquilão, com uma excelente renda. E o Norman foi um grande pai para a Jéssica. A Jéssica passou a amar o Norman e realmente considerar um pai. Já com o Jason, as coisas não foram tão fáceis, já que sua esposa tinha um caso com seu próprio filho. O Norman, a princípio, não sabia, mas o Jason morria de ciúmes da mãe. E além do Jason, a Virginia sempre tinha vários casos extraconjugais. E a Virginia, ela também era uma mulher de negócios. Ela sempre trabalhou e teve sua própria renda. Ela chegou a ter a própria construtora, uma pequena construtora numa cidade pequena. E ela teve por mais de 10 anos essa construtora. Mas em 1986, o negócio da Virginia faliu, depois que ela foi acusada no Tribunal Estadual de desviar 30 mil dólares de uma obra em Daytona Beach, na Flórida. E no final do processo, ela fez um acordo de 34 mil dólares e as acusações foram indeferidas. Só que a partir daí, a partir do momento em que a empresa dela faliu, ela passou a trabalhar na parte administrativa da clínica do Norman, onde ela começou a ter casos também com os clientes da clínica dentária, com os próprios pacientes do Norman. Antes dela trabalhar na clínica, os casos extraconjugais da Virginia passavam batidos, mas a partir do momento que ela passou a ter casos dentro da clínica, as pessoas começaram a perceber. Ela sempre ia trabalhar com roupas apertadas e decotadas e ficava flertando com os clientes. Inclusive, sua filha Jéssica percebia e contava para o Norman, que ficava chateado, mas nunca tomou a iniciativa de querer se separar. Segundo os registros oficiais do caso, Virginia havia traído Norman com pelo menos 3 outros homens. Um deles era Philip Langton, um colecionador de animais exóticos que morava numa área nobre da Flórida, e o outro, um californiano que também chamava Norman, o Norman Lee Kahn. E eles serão testemunhas no caso do tribunal. Enquanto todos esses casos aconteciam e a Jéssica contava para o Norman, o filho da Virginia, o Jason, começou a demonstrar um temperamento volátil e violento. E toda vez que a Jéssica contava para o Norman algo que a Virginia tinha feito, como um novo caso dela com um paciente da clínica, o Jason passou a ter ataques de raiva contra a irmã, contra a Jéssica. Uma vez, ele a perseguiu e ela se escondeu no armário. Ele ficou batendo na porta, falando para ela sair, e quando ela finalmente saiu, ele deu um soco na cara dela e ela quebrou o nariz. Em outra ocasião, Jason jogou a Jéssica da escada e a chutou várias vezes, fazendo com que ela quebrasse algumas costelas. E não era só com a Jéssica que ele passou a ser violento, mas também com o Norman. O Jason passou a exigir dormir algumas noites com a sua mãe e o Norman, obviamente, não gostou da ideia e estava gerando brigas. Uma noite, o Jason pegou uma espada que era um enfeite de parede, e ameaçou o Norman. Depois o Norman comentou com a Jéssica que a Virginia e o Jason precisavam de ajuda psicológica. E eles estavam certos, né, Carla? Não, com certeza. Tem muita coisa errada nessa história, mas acho que principalmente essa história dessa relação incestuosa entre um filho e uma mãe, gente, é uma coisa assim que mostra que não tem nada saudável nessa família, né? Tá tudo Nem muito pouco. errado. Muito errado. E o Jason, ele era bissexual. Ele frequentava clubes gays em Orlando, mas sempre parecia apaixonado por sua mãe. Anos depois, o Jason falou que sabia que as pessoas desconfiavam do relacionamento deles, mas que era só amor que as pessoas não entendiam. E devido ao comportamento violento do Jason contra o próprio Norman, o Jason foi obrigado a se mudar da casa. Eles alugaram um apartamento para o Jason e financiaram a vida dele com uma gorda mesada. Nessa época, a Virginia tomava conta das finanças da clínica
Então, basicamente, tomava conta das finanças da família e assim mantinha o filho financeiramente. E a Virgínia era uma pilantra caloteira. Ela começou a cobrar as seguradoras de saúde por procedimentos não realizados, ela não pagava impostos, ela passou a embolsar o dinheiro da clínica e passou a roubar os receituários do marido e passava esses receituários para o Jason, que vendia para o pessoal que queria comprar medicamentos derivados de morfina, os opioides, para pessoas que eram viciadas nesses medicamentos. Ou seja, ele estava praticamente vendendo um medicamento ilegalmente. Era um crime semelhante a tráfico de drogas. Sem saber, porque quem fazia isso, na verdade, era a Virgínia, né? Então, assim, o É, cara, ela conseguiu ferrar com a vida financeira dele, né? Conseguiu ferrar sim. com a carreira do cara, com o negócio dele. Uhum. Que problema, né? É toda errada essa história do começo ao fim. Após ir morar sozinho, o Jason arrumou um namorado chamado Stephen Heidel, que foi morar com ele. E esse cara era um pilantra que gostava de extorquir as pessoas. E o Jason passou a precisar de mais dinheiro que vinha da clínica de Norman para manter os dois. No dia 8 de março de 1991, o Dr. Norman estava em sua clínica. Ele tinha acabado de almoçar e estava sentado na mesa de seu consultório, enquanto Virginia recebia um paciente na recepção. De repente, um carro para no estacionamento e sai um homem mascarado com uma espingarda de cano cerrado. E esse homem invade a clínica pela porta dos fundos e foi direto para o consultório do Dr. Norman, que, quando viu o homem com uma arma, tentou correr em direção à sala de espera. Um paciente testemunhou que o Norman falou: Jason, é você, Jason? É você, Jason? Em seguida, o homem atirou 2 vezes contra o Norman. Um tiro pegou no peito e levou o Norman rapidamente à morte naquele mesmo local. Gente, chocada, mas logo imaginei que eu tinha dedo do Jason aí no meio. Deixa eu só tentar contextualizar. Eu acredito que essa altura o Jason e a Jessica já eram adultos, né? E Sim, ela tinha mais um casal de filhos, pelo que eu entendi, crianças, né? Com o exato. Norman. Com o Norman. Exatamente. Caramba! E ela tomava conta do negócio e acho que tinha interesses por trás dessa morte, né? Então, infelizmente, ele perdeu a É, vida ali mesmo. perdeu a vida ali no local, Poxa. infelizmente. O homem fugiu e a Virginia ficou desesperada, chorando, e ligou para o número de emergência. Ela gritava e dizia: Alguém veio aqui e atirou contra meu marido. Eu preciso de ajuda. A polícia começou a investigar e o testemunho do paciente que disse ter ouvido Norman questionar o atirador se seria seu enteado Jason, obviamente tornou o Jason o principal suspeito. 6 semanas após o assassinato do Norman, o Steve Ridley, que era amante e morava junto com o Jason, ligou para a polícia e disse que queria conversar. Ele contou que sabia onde estava a arma do crime. Steven Ridley tinha 20 anos e parecia apavorado. Ele contou para a polícia que era pago pelos Lazareles para cuidar de seu filho problemático. E o detetive David Gemmell ouviu o garoto falar por horas. O Steven disse que realizava tarefas domésticas para o Jason e o conhecia melhor do que a maioria. E ele contou que logo após a morte de Norman, o Jason escondeu uma espingarda de cano cerrado e uma pistola .45 argentina no sótão da casa da mãe do Steven. E uns dias depois, ele encontrou Jason e a Virginia, e ela, a Virginia, ordenou que o Steven fosse novamente ao sótão da casa de sua mãe, pegasse a espingarda e a pistola e um saco de cimento e levasse para a casa dela. Quando Steven chegou na mansão, ele encontrou a Virginia e o Jason, que reclamava com sua mãe da falta de dinheiro. Virginia estava sentada na mesa da cozinha e disse a Jason para não se preocupar, porque ele logo receberia $200.000, porque havia, entre aspas, cuidado dos negócios. Mas eu imagino que a essa altura a polícia também já estava atrás do Jason, atrás da Virginia. Vamos chegar muito perto deles, ainda mais com esse relato desse Steve, né?
Eu acho que ele abriu a boca até para se preservar, né? Porque acho que ele percebeu Sim. que a coisa ia cair pro lado dele, ou que talvez ele estava sendo ameaçado, algo assim, né? E não parou por aí. Logo após essa conversa, o Steven foi instruído, junto com outro rapaz chamado Chris Palmier, que já havia trabalhado no consultório do Dr. Norman, a levar as duas armas para o banheiro do segundo andar. Os garotos limparam as armas com ácido muriático para eliminar as impressões digitais e, em seguida, eles as empilharam em um recipiente de plástico, uma caixa container, e despejaram concreto úmido nessa caixa container. Em seguida, Virginia disse a eles para se livrarem das armas. Então, Steven e Chris partiram ao amanhecer no dia seguinte, dirigindo para o norte por horas até chegar à cidade de Santo Agostinho. E, em uma área deserta, eles saíram do carro e jogaram as armas nas águas turvas de um rio. A polícia procurou o outro rapaz, o Chris Palmier, e ele confessou tudo, confirmando a história de Steven. Ele contou que havia parado o carro, que pegou seu macaco Step e fez parecer que tinha furado o pneu. E depois eles jogaram a caixa container com armas concretadas pela lateral da ponte. E só naquele momento ele percebeu que, talvez, Jason tivesse matado seu padrasto. E ele disse que perguntou ao Jason se realmente havia matado seu padrasto. E o Jason confirmou. E ele disse que matou o Norman por causa da Virginia, mas não explicou exatamente o motivo. E devido ao depoimento do Chris e do Steven, que também contou ter ouvido de Jason que sua mãe falsificou o seguro de vida do marido, a polícia foi investigar e descobriu que cerca de 6 meses antes do assassinato, Norman Larzelere aumentou repentinamente seu seguro de 1 milhão para 2,1 milhões e ele também havia adulterado seu testamento e deixou todos os bens para sua esposa, Virginia Larzelere. Uma equipe de mergulhadores foi enviada ao local para vasculhar o fundo lamacento do rio e eles encontraram um bloco de concreto numa caixa container, que após ser quebrado foi encontrada a espingarda e a pistola. Porém, devido ao estado de degradação da espingarda, não foi possível confirmar se era a arma do crime. Mas mesmo assim, era prova de que a polícia procurava. E eles concederam imunidade a Steven e Chris, que escapariam de todas as acusações e testemunhariam contra Virginia e Jason. No dia seguinte, a polícia encontrou Virginia dirigindo para fora da cidade, tentando fugir com uma bolsa cheia de dinheiro e ouro. Ela foi presa, mas jurava que era inocente. Ah, tá. O julgamento de Virginia finalmente começou e foi separado do julgamento do Jason, que só vai ocorrer mais de um ano depois. A promotoria alegou que Virginia era uma assassina fria e calculista que manipulou seu próprio filho para matar seu marido e ficar com o seguro. A promotoria alegava que Virginia falsificou a assinatura do marido na nova apólice de seguros e no testamento. Steven e Chris também testemunharam contra Virginia no julgamento e a colocaram na posição de mandante do crime, enquanto Jason foi o atirador. Steven disse que ajudou no crime devido ao controle que Virginia tinha sobre ele e que tinha medo dela. Ele falou: ela é má, ela não pensaria 2 vezes antes de me matar também. A babá das crianças, dos filhos menores de Norman e Virginia, testemunharam que várias vezes viu o comportamento inapropriado de Virginia e Jason e que eles se trancavam por horas no quarto. Philip Langton, amante da Virginia e colecionador de animais exóticos, testemunhou que uma vez Virginia reclamou que o Norman teria abusado dela e que, por isso, ela queria se livrar do Norman e poderia pagar $50 mil ao matador. O Philip disse que, na época, não achou que ela estava falando sério. Outro amante da Virginia, o californiano que também chamava Norman e que namorou a Virginia por 3 meses no início de 1989, testemunhou que ela dizia querer matar seu marido para poder se casar com ele. A defesa da Virginia alegava que ela era inocente.
E, em 24 de fevereiro, após apenas 1 hora de deliberação, o júri considerou Virginia Larzelere culpada de assassinato em primeiro grau e ela foi condenada à pena de morte pelo assassinato de seu marido. Então eu desconfio que foi aí que ela conheceu essas outras pessoas, a nossa amiga Julie Banuano, a nossa Exato. outra amiga lá, esqueci o nome dela, Aileen a Wuornos, Ellen Warnes. do filme Monster, né? Acho que todo mundo conhece, né? Do filme Monster. Sim, sim, ela era a famosa assassina dos caminhoneiros, né? Isso. Quando a Virginia chegou no corredor da morte da Flórida, ela foi recebida por risadas debochadas da Aileen Wuornos, que gritava de sua cela: Olá, seja bem-vinda! Como você está hoje? Debochando, Eu sabe? imagino que elas viraram best friends, BFFs. Sim. E aí a Judy Buenoano, que contamos o caso no episódio 80, também gritou: Olá, seja bem-vinda! Tipo, aquele encontro, aquelas pessoas que têm muita coisa em comum. Aí você fala, nossa, amiga, a gente tem tanta Sim! coisa em comum, a gente vai se dar tão bem, né? O que você fez? Ah, eu matei meu marido. Eu transava com meu filho. Ah, e você? Ah, eu também. Eu mandei meu outro filho instalar uma bomba no carro do meu marido. Tipo assim, várias coisas em comuns, E né? também afoguei meu outro filho, né? E afoguei meu outro próprio filho. E matei também os 3 maridos. Super, É, né? super de E aí, boa. Lin, o que você fazia? Ah, eu deve ter matado vários caras aí. Nem sei, acho que eu perdi as contas. Então, vou falar exatamente sobre isso, porque segundo a Virgínia, são palavras dela, tá? O corredor da morte é a última parada. Todo mundo é seu amigo. É uma irmandade, porque você nunca sabe quando a sentença da morte será assinada. Nós compartilhamos tudo. Ela e as outras mulheres comiam, tomavam banho e caminhavam juntas todos os dias. Todos menos a Aileen Wuornos, que, segundo a Virginia, a Aileen às vezes gritava a noite adentro, tomava banho apenas a cada 2 meses e colocou o apelido de Cher na Virginia. Lembra que eu comentei? Nesse momento que ela ganhou o apelido de Cher. E a outra coisa que a Virginia contou foi que a Aileen uma vez virou para ela e falou assim: na verdade, eu matei 17 homens e não 7. Gente, aquela amizade assim, ai, amiga, deixa eu te contar um segredo, Não foi né? 7, foram 17. Né? Mas eu vou contar só pra você, tá? É, Gente, que loucura! que Conta mais, conta loucura. mais. Que loucura. E meses após a condenação da Virginia, um advogado chamado William Leslie, aliás, antes de eu falar esse advogado, porque ele é um excelente advogado, eu vou mandar um beijo para o Yuri, o nosso advogado e apoiador, já que vamos falar de bons advogados, né? Manda um Uhum. beijo para ele também, Carlos. Manda um beijo. Vou mandar um beijo pro Yuri. E agora eu vou fazer uma pausa. Porque quando a gente falou do Yuri, um episódio atrás, quando a gente falou do caso do Roberto Perdiza, que foi ele que indicou e a gente gravou e agradeceu ele, a Juliana fez uma fala que eu vou deixar aqui depois o áudio, que ela fala assim: a gente estava precisando. E eu Exatamente. tomei essa fase para minha vida. E quem não lembra dessa frase, eu vou colocar aqui um trechinho, porque Sim, é pode muito botar. bom. Oh, que maravilha, estávamos precisando. A Ju e a sua sensualidade, é por isso que ela traz esses casos, porque ela tem ali uma sensualidade natural. E a sensualidade carioca. É, esse gingado, essa malemolência. E eu vou colocar essa frase aqui no áudio pra Pode galera botar. relembrar e voltar e ouvir o episódio pra quem não ouviu. Oh, que maravilha, estávamos precisando. Mas continuando. E beijo, Yuri. Beijo, galera do grupinho lá de apoiadores. Amo vocês. Então, mas assim como o Yuri, o William Leslie era um grande advogado. E ele assumiu a defesa do Jason Larzerere. Esse advogado tinha assistido ao julgamento da Virgínia e disse que o advogado dela fez um péssimo trabalho. Segundo William, o Estado não tinha provas irrefutáveis para condenar a Virgínia. E ela só foi condenada devido ao péssimo trabalho de seu advogado, que não tinha experiência nesse tipo de caso. O William contratou uma dúzia de especialistas para investigar as evidências do Estado
Ele descobriu que, de acordo com o especialista em caligrafia Till Salomon, da Palm Springs, Flórida, a Virginia Larzelleri não falsificou a assinatura do testamento de seu marido, nem da apólice de seguros. O perito também demonstrou que a assinatura do tabelião era genuína. E esse fato desconstruía um dos argumentos da promotoria, que alegava que a Virginia tinha falsificado a assinatura de seu marido. Um analista de seguros confirmou que as apólices de seguro de vida não eram excessivas, e sim condizentes com o padrão de vida do casal. O advogado também descobriu que exames que favoreciam os réus foram ocultados do julgamento. O que aconteceu foi que Steven contou ter visto uma espingarda sobre uma cama de lascas de metal perto do sofá do apartamento do Jason. Quando a polícia vasculhou o apartamento, eles encontraram as lascas de metal, mas os exames periciais afirmaram que essas lascas não combinavam com a liga da espingarda recuperada do rio. Então havia uma grande chance de não ser a arma do crime. Não sei. Eu realmente acho que o amigo barra namorado do Jason não ia inventar essa história dessa ocultação dessa arma. E parece que foi tudo muito planejado pra não dar esse match. Não sei. Eu tô achando que talvez essa prova material não tenha dado match, mas talvez tenha algum erro aí nessa interpretação e tudo mais, né, Ju? É uma possibilidade. E não foi só esse exame. Outra perícia que foi ocultada do julgamento mostrava que o concreto encontrado em uma panela na casa da Virginia não correspondia ao concreto da caixa container com as armas que estavam no rio, aumentando mais as suspeitas de que aquelas não eram as armas do crime. O William também construiu um perfil perturbador da principal testemunha do Estado, o Steven Ridley, que, segundo seus amigos, ele era inseguro, motivado por dinheiro e altamente desonesto. Os amigos dele deram declarações contando que Steven sempre queria dinheiro e aplicava vários golpes financeiros. Steven também tinha uma propensão para a violência. Segundo o testemunho de seu amigo Jeff Sansbury, meses antes do assassinato, no estacionamento de um clube gay em Orlando chamado Big Bang, o Steven sacou uma pistola argentina .45, a mesma que ele sempre alegou ser do Jason, e enfiou no rosto desse tal Jeff, ameaçando o homem. Em uma outra ocasião, segundo outro homem chamado Glenn Pace, o Steven ficou furioso no carro depois de uma desavença no trânsito e puxou uma arma do porta-luvas e disse que ia morrer alguém naquela noite. E, segundo ele, a arma parecia muito com a pistola .45 argentina, que o Estado alegava que era do Jason. Então, vamos ver se eu entendi. A defesa da Virginia e, consequentemente, do Jason estão tentando imputar esse crime a outra pessoa, no caso, ao Steven, que é o namorado barra amigo dele, que eles moravam juntos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, acho que a única pessoa que teria motivação para matar é Norman, né? Norman. Ao mesmo tempo, acho que a única pessoa que teria motivação para matar o Norman é a Virginia e o Jason. Sim. Eles que teriam interesses nisso. Eu não vejo porquê, a não ser que eles tivessem talvez contratado, feito alguma coisa com esse amigo aí, com o Steven. Mas não sei, não tá me convencendo essa teoria aí, não. Então, o advogado está fazendo o papel dele, né? Que é levantar dúvidas e que favoreçam seus clientes. O início do julgamento de Jason Larzelleri foi no outono de 1992. E, segundo o advogado, Jason era inocente e o verdadeiro atirador era Steven Ridley. Stephen teria tido a arma do crime o tempo todo, pois estava na casa dele. Ele matou o Dr. Norman e depois jogou as armas concretadas no rio. O advogado questionava: com que frequência alguém que não cometeu o crime tem a arma do crime? E esse advogado, William, conseguiu colocar dúvidas relevantes no caso. E após 4 semanas de julgamento, em 20 de setembro de 1992, o Jason foi absolvido, inocentado. Ele afundou a cabeça nas mãos e chorou, enquanto sua mãe já estava há alguns meses no corredor da morte. Porém, com a absolvição do Jason, a versão da promotoria que a Virginia tinha sido a mandante
e o Jason, o atirador, ficava muito fragilizada. Concorda comigo? Porque, assim, o caso era que ele é um atirador. Se o júri absorveu o atirador, é complicado, né? A motivação existe. Tem Sim. tudo contra a Virginia e contra o Jason. Mas realmente, uma pessoa, ele mesmo fala, é você, Jason, e ninguém reconhecer, não tem nenhuma outra coisa, é complicado, né? Essa defesa aí tinha algumas cartas na manga e usou-se delas, e pelo jeito conseguiram convencer o júri, porque o Jason não levando culpa, consequentemente a mãe também não vai levar. Exato. E se eles são culpados e não têm provas irrefutáveis, é porque o Estado, a polícia, os investigadores não fizeram seu trabalho corretamente. Sim, ou talvez eles fizeram um crime muito bem elaborado, muito perfeito, mas difícil pensar que eles iam sair tão facilmente dessa história toda. Não pode ser o fim da história. Esse é o fim da história, Ju? Conta mais. Não é possível que ela se livrou do corredor da morte. Calma. Os condenados à morte têm direito a 3 apelos. O primeiro apelo da Virgínia foi negado em 1996. Logo após, o advogado dela contratou um investigador privado que descobriu um criminoso chamado Christopher Harvey, que admitiu que seu irmão havia roubado e vendido a pistola .45 argentina para o Steven roubar o consultório do Dr. Norman. Segundo ele, não foi Virginia Larzelleri nem seu filho Jason quem comprou a arma, e sim o Steven. E o Christopher reconheceu uma foto do Steven como sendo a pessoa que comprou a arma. Em 2008, quando a Virginia já estava sozinha no corredor da morte, já que suas colegas Judy Guanuane e Aileen Warner tinham sido executadas, a Virginia já estava há 17 anos no corredor da morte, quando seu segundo apelo foi finalmente aceito e a sentença da Virginia Larzelleri foi alterada para prisão perpétua. Ela já está elegível para liberdade condicional desde 2015, mas ela permanece presa até hoje. Durante a pandemia, ela ficou em estado grave devido à Covid-19, mas sobreviveu. Hoje ela tem 70 anos e passa o tempo na prisão fazendo crochê, rezando e ensinando inglês. Ela mantém a esperança de um dia sair livre e ela ainda mantém contato por cartas com seu filho Jason, que hoje mora na Europa. E esse foi o caso de hoje. Caramba, o Jason se deu bem, então, nessa história, né? Sim. Não, é estranho, porque ela continua atrás das grades e o crime, se for realmente da forma que ele foi elaborado ali pela acusação, tem que ter a participação do Jason, né? Quem atirou? Não foi ela. Ela foi uma testemunha, ela estava no local, ela ligou para a polícia. Tem testemunhas dizendo que não foi ela que atirou, e ela pagou pelo crime, né? Sim, eu vou dar minha opinião sobre esse caso. Eu, pessoalmente, acho que ela e o Jason são culpados? Acho. Mas eu sou garantista na justiça. Eu acho que só pode ser condenado se tiver provas irrefutáveis. Ninguém pode ser condenado só com convicção. E acho também que nenhum crime é perfeito. Se o crime ocorreu e tem uma boa investigação, é possível encontrar uma prova irrefutável. Se não foi encontrada, é culpa do Estado. E não deveria haver condenação. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que ela é culpada, sim, é o Jason. Mas entre eu achar e achar correta a pessoa estar condenada sem provas irrefutáveis, há uma grande distância. E tem uma coisa, essa investigação tem que falar quem que puxou o gatilho, porque não foi ela. Não foi ela. E, teoricamente, eles provaram a lei, o Estado americano falou que não foi o Jason, porque ele foi... Não foi o Jason. Então, assim, eles teriam que apontar quem foi o que puxou o gatilho. Se o Estado tá falando que não foi o Jason, as testemunhas afirmam que não foi ela, porque ela realmente não foi quem puxou o gatilho, isso está claro. Tem muitas falhas. Eu acho que realmente, não que eu acho que a gente tem que lutar pela liberdade dela, porque ela
claramente tem a sua culpa, mas eu acho que tem que ter um movimento aí para que encontrem quem puxou o gatilho e que essa pessoa também seja responsabilizada junto com ela. Você concorda, Ju? Concordo sim, porque se o Estado afirma que foi o Jason e o Jason é inocente perante o Estado, é complicado manter a condenação da Virginia. E acho que por isso que ela não foi executada também, sabe? Porque é bem difícil reverter uma condenação à morte. E você tem notícias dos outros filhos dela, da Jéssica e dos outros menores? O que eu vi uma entrevista dela, tem algumas entrevistas dela, ela fala que ela não teve contato nenhum com os filhos nos últimos 10 anos, só com o Jason por cartas. Adorei o caso de hoje, Ju. Mais uma fêmea fatal aí que, pelo jeito, tentou matar vários maridos, mas só o Norton foi quem perdeu sua vida. Com certeza. E claramente era um interesse financeiro e talvez escondeu os seus casos amorosos, essa relação super complicada e essa síndrome de Édipo aí com filho, mãe. É muito louco esse caso. E ao mesmo tempo. Cheio de camadas. E faz a gente pensar se tá tudo certo, né? Se a condenação dela é correta. Porque o Jason saiu por cima do. O cara tá na Europa, deve ter uma vida boa hoje. Sim. Ele claramente participou desse crime e ele tá livre, leve e solto enquanto ela tá atrás das grades. Vamos deixar essa reflexão aí para os nossos ouvintes, né? Para a galera comentar lá no Spotify, comentar lá nas nossas redes sociais sobre a história aí da Virgínia. Muito obrigada, Ju, pelo roteiro maravilhoso. Nada. Só vou falar minhas fontes para terminar o episódio. Foi notícias do Miami News Times, Motherpedia, Washington Times e episódio do programa Women's on Death Row. Adorei, Ju. Tem drink hoje? Hoje tem drink. Bom, e para fechar então com chave de ouro, eu vou dar um drink que eu acho que tem tudo a ver com esse caso da Virgínia, que é uma caipirosca de limão com abacaxi e hortelã. Adoro. Então vocês vão precisar de um limão, 8 folhinhas de hortelã, gelo, uma fatia de abacaxi bem generosa, uma dose de vodka e 2 colheres de açúcar. Vocês vão cortar o limão, né? Depois cortar a fatia de abacaxi, vai picar tudo bem picadinho. Misturar em um copo o suco do limão, né? O abacaxi e colocar o hortelã e o açúcar. Vocês vão macerar essas frutas, o açúcar, o hortelã e depois colocar o gelo, a vodka e mexer bem. Então, assim, é uma delícia, refrescante. Acho que tem tudo a ver com o caso de hoje, né, Ju? Sim, tudo a ver. Excelente. Adoro caipirinha. Amo caipirinha. Adoro também. Limão, abacaxi, hortelã, combinação perfeita para fechar o caso de hoje. Sim. Então a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um caso muito bacana. Todas as fotos do caso vão estar no nosso Instagram, que é o @drinkcomcrime. E quem quiser ser nosso apoiador, vocês podem apoiar a gente pelo Orelo, tem várias opções de apoio lá. E quem é nosso apoiador também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E tem episódio exclusivo todo mês, é maravilhoso, né, Ju? Sim, maravilhoso. O nosso grupo de apoiadores é maravilhoso. Então, é muito engraçado. Todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo se diverte. A gente fofoca sobre os casos, tem spoiler dos casos. É muito legal, gente. Vocês vão adorar. Sim. E os casos exclusivos do mês são sempre casos muito bons, quase sempre inéditos também. E casos que só os apoiadores vão poder ouvir. Então, assim, é muito bom fazer um happy hour com a gente. Então, só os apoiadores têm essa chance aí. E troca ideia com a gente, troca ideia todo mundo. Então, assim, imperdível. Então, até a próxima, Ju. Muito obrigada. Amei o episódio de hoje. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau, beijo.